Há um momento em cada Copa do Mundo que se torna maior do que o próprio placar. Um momento que os torcedores revivem repetidamente, não por causa de um gol, mas pelo que poderia ter sido. A partida de estreia da Arábia Saudita contra o Uruguai na Copa do Mundo da FIFA de 2026 proporcionou exatamente esse tipo de momento. 97 minutos já haviam sido jogados em Miami. O calor, a pressão e a tensão da partida de abertura da fase de grupos levaram ambas as equipes ao limite. O Uruguai se lançava ao ataque em busca de um gol da vitória nos minutos finais. A Arábia Saudita se defendia com todas as suas forças. De repente, a bola escapou. Um jogador saudita dominou a posse e olhou para cima. Os jogadores de verde disparavam em direção ao gol. Os defensores uruguaios estavam posicionados no campo de ataque. O contra-ataque estava em andamento. Era o tipo de gol de contra-ataque com que os torcedores sonham. Um passe, talvez dois, e a Arábia Saudita poderia ter ficado cara a cara com o gol, com a chance de vencer uma das maiores partidas de sua história recente no futebol. A torcida começou a se levantar. O banco de reserva saudita já reagia. Então o árbitro apitou. Fim de jogo. Assim, o ataque terminou antes mesmo de chegar à área. Imediatamente, a confusão se transformou em raiva. Os jogadores sauditas ergueram os braços para o ar. A comissão técnica protestou à beira do campo. Os torcedores dentro do estádio pareciam atonitos. As redes sociais explodiram em segundos. Ao redor do mundo, torcedores de futebol começaram a fazer a mesma pergunta. Como um árbitro pode encerrar uma partida da Copa do Mundo no meio de um ataque promissor? A Arábia Saudita havia acabado de perder a chance de marcar um gol histórico da vitória? Ou o árbitro simplesmente seguiu as regras do jogo à risca? O debate começou instantaneamente e não dá sinais de arrefecimento. Para entender por que esse momento se tornou tão controverso, é preciso entender a partida em si. No papel, a Arábia Saudita era claramente azarão. Seu adversário era o Uruguai, uma nação que vive e respira futebol. Um país com 2 títulos da Copa do Mundo, inúmeros jogadores lendários e uma história que inspira respeito em todo o esporte. Sob o comando de Marcelo Bielsa, um dos técnicos mais influentes e exigentes do futebol, o Uruguai chegou ao torneio com a expectativa de ir longe. Seu elenco contava com experiência, qualidade técnica e o tipo de talento ofensivo capaz de desestabilizar qualquer defesa do mundo. A Arábia Saudita entrou em campo com uma reputação bem diferente. A maioria dos analistas esperava que a equipe se defendesse recuada, absorvesse a pressão e tentasse sobreviver. Mas o futebol nunca se importou muito com previsões. A Copa do Mundo sempre foi o palco onde as expectativas desmoronam e os azarões fazem história. A Arábia Saudita chegou com um plano claro: manter a compactação, a disciplina e a organização. Forçar o Uruguai a furar a defesa adversária. E, se surgissem oportunidades no contra-ataque, aproveitá-las. Durante boa parte do primeiro tempo, o plano funcionou perfeitamente. O Uruguai controlou a posse de bola, movimentando-a de um lado para o outro e tentando criar espaços. A Arábia Saudita se manteve paciente. Cada jogador sabia seu papel. Cada movimento defensivo parecia ensaiado. O Uruguai tinha território, mas poucas chances claras de gol. Então veio o choque. Pouco antes do intervalo, a Arábia Saudita ganhou um escanteio. A bola foi cruzada para uma área perigosa. O caos se instaurou. O rebote caiu nos pés de Abdullah Al-Amri, que reagiu primeiro. A bola cruzou a linha. A Arábia Saudita abriu o placar, 1-0. O estádio ficou em silêncio, exceto pela torcida vestida de verde. O gol mudou tudo. De repente, a pressão passou completamente para o Uruguai. O time de Bielsa entrou no segundo tempo sabendo que não podia se dar ao luxo de perder a partida de estreia. Aumentaram o ritmo imediatamente. Os passes ficaram mais rápidos. A pressão, mais agressiva. A Arábia Saudita foi empurrada cada vez mais para o seu próprio campo. O que se seguiu foi uma das atuações defensivas mais intensas da primeira semana do torneio. No centro de tudo estava Mohamed Al-Owais. O goleiro saudita fez defesa após defesa. Chutes de longa distância,
cruzamentos para a área, rebotes perigosos, defesas reflexivas a queima-roupa. Toda vez que o Uruguai achava que tinha encontrado uma brecha, Alves estava lá. Sua atuação começou a ser comparada a algumas das maiores exibições de goleiros da história da Copa do Mundo. Conforme a pressão aumentava, a confiança da Arábia Saudita crescia junto. Cada defesa animava os jogadores. Cada corte energizava a torcida. Mas nenhuma defesa consegue absorver pressão para sempre. Finalmente, o Uruguai encontrou o caminho do gol. Uma bola perigosa na área causou confusão. A Arábia Saudita não conseguiu afastar a bola com eficiência. Maxi Araújo reagiu primeiro e converteu de perto. Depois de tanta pressão, o Uruguai finalmente conseguiu o empate. Com o placar em 1-1, a partida entrou em uma fase completamente diferente. Ambas as equipes sentiram que havia uma oportunidade. O Uruguai queria os 3 pontos. A Arábia Saudita sabia que ainda poderia conquistar uma vitória histórica. Os minutos finais tornaram-se cada vez mais caóticos. Entradas duras. Jogadores se amontoavam. Treinadores gritavam instruções da lateral do campo. O quarto árbitro ergueu a placa indicando 7 minutos de acréscimo. Ninguém reclamou. As paralisações ao longo do primeiro tempo justificavam a medida. No entanto, à medida que o relógio avançava além desses 7 minutos, a maior controvérsia da noite estava prestes a acontecer. Quando a Arábia Saudita lançou seu contra-ataque final, a situação pareceu perigosa desde o início. A insistência do Uruguai em atacar havia deixado enormes espaços atrás de sua defesa. Os jogadores sauditas aceleraram para esses espaços. Por uma fração de segundo, pareceu que um daqueles momentos icônicos da Copa do Mundo estava prestes a acontecer. Então veio o apito. O ataque morreu instantaneamente. Os árbitros têm ampla discricionariedade ao decidir quando encerrar uma partida. O tempo de acréscimo nunca é uma ciência exata. O número exibido pelo quarto árbitro representa um mínimo, não um máximo. Os árbitros podem estendê-lo ainda mais se ocorrerem atrasos adicionais. Da mesma forma, eles não são obrigados a permitir que um ataque termine. As regras permitem que eles apitem o fim do jogo sempre que acreditarem que tempo suficiente já foi jogado. Essa é a realidade legal. No entanto, o futebol sempre teve uma expectativa tácita. Quando um ataque promissor se desenvolve, os árbitros costumam permitir alguns segundos extras antes de encerrar a partida. Não é uma regra, mas sim uma tradição, parte do ritmo do esporte. Por isso, as opiniões se dividiram tão rapidamente. Alguns argumentaram que o árbitro estava totalmente justificado. A partida já havia ultrapassado o tempo de acréscimo indicado. Todas as equipes entendem que o apito final pode soar a qualquer momento. Outros acreditavam que o bom senso deveria ter prevalecido. A Arábia Saudita havia conquistado uma oportunidade real de ataque. Encerrar a partida durante o contra-ataque pareceu injusto, mesmo que tecnicamente legal. A controvérsia aumentou ainda mais quando a discussão se voltou para outras decisões tomadas durante o jogo. Relatos sugeriram que a comissão técnica da Arábia Saudita pode ter infringido as normas da FIFA referentes às instruções táticas durante as paralisações por lesão. As regras foram introduzidas para impedir que as equipes utilizassem as pausas para tratamento como tempos técnicos não oficiais. Observadores afirmaram que a comissão técnica saudita comunicou instruções durante uma dessas pausas. Seja significativo ou não, o incidente adicionou mais uma camada a um debate já acalorado. A história do futebol está repleta de momentos em que as decisões da arbitragem se tornaram quase tão famosas quanto as próprias partidas. A final da Copa do Mundo de 1966 permanece na memória pelo gol polêmico de Geoffroy. A mão de Deus de Diego Maradona ainda divide opiniões décadas depois. O gol anulado de Frank Lampard contra a Alemanha em 2010 ajudou a acelerar a introdução da tecnologia da linha do gol. Cada geração tem seus momentos. Incidentes que se recusam a desaparecer porque deixam perguntas sem resposta. O jogo entre a Arábia Saudita e o Uruguai agora se junta a essa categoria. Não porque a decisão tenha sido obviamente errada, mas porque ninguém jamais poderá saber o que teria acontecido em seguida.
Essa incerteza é o que torna o futebol tão emocionante. Talvez o ataque tivesse terminado com um passe errado. Talvez um zagueiro tivesse se recuperado. Talvez o goleiro tivesse feito a defesa. Ou talvez a Arábia Saudita tivesse marcado um dos gols da vitória mais dramáticos de todo o torneio. Ninguém sabe. Ninguém jamais saberá. Para a Arábia Saudita, a frustração se misturou ao orgulho. Um ponto contra o Uruguai é um resultado valioso em qualquer perspectiva. Sua disciplina defensiva impressionou milhões de espectadores. Seu goleiro se destacou como uma das estrelas da fase de abertura. Sua organização tática provou que eles merecem estar neste palco. Ainda assim, é impossível não se perguntar o que poderia ter sido. A oportunidade parecia real. A possibilidade parecia palpável. É por isso que o apito doeu. Para o Uruguai, o empate criou pressão para o futuro. Uma equipe que se espera que brigue pelas oitavas de final agora enfrenta um caminho mais complicado. Pontos perdidos na partida de estreia podem ter consequências enormes. Saldo de gols importa. Momento importa. Confiança importa. Bielsa sabe disso melhor do que ninguém. Além do resultado em si, existe uma discussão maior. A FIFA trabalhou duro para melhorar os padrões de arbitragem. O VAR existe para eliminar erros graves. Os árbitros recebem treinamento extensivo. A tecnologia apoia a tomada de decisões mais do que nunca. No entanto, momentos como este lembram a todos que o futebol nunca poderá ser totalmente automatizado. O julgamento humano permanece no centro do esporte. E onde há julgamento humano, há controvérsia. Talvez seja por isso que o futebol continua tão fascinante. Cada torcedor vê o jogo de uma maneira diferente. Cada momento controverso gera 1000 interpretações diferentes. Os torcedores sauditas veem uma chance de vitória roubada. Os torcedores uruguaios veem um árbitro aplicando as regras. Os espectadores neutros veem mais um debate inesquecível da Copa do Mundo. Todos eles acreditam que estão certos. Daqui a alguns anos, a maioria das pessoas se esquecerá das estatísticas exatas do jogo entre a Arábia Saudita e o Uruguai. Eles esquecerão as porcentagens de posse de bola, as taxas de passes certos e os diagramas táticos. Mas se lembrarão daquele ataque final. Se lembrarão do apito. Se lembrarão da discussão que se seguiu. Porque o futebol não se resume ao que acontece. Também se trata do que quase aconteceu. E naquela noite em Miami, o que quase aconteceu se tornou a própria história da partida.